Nesse vídeo eu vou te contar o que eu mais queria ter entendido antes, e tenho certeza se você entender isso que eu vou estar passando aqui no vídeo, você vai conseguir desenhar qualquer coisa que você quiser sem dificuldade. E se você gostou do tema do vídeo, já deixa seu like, se inscreve no canal para não perder novas dicas que vão mudar a visão que você tem sobre desenho. Antes de eu saber os fundamentos do desenho, eu dependia muito de tutorial, eu só fazia as mesmas coisas de sempre, que era tipo rosto de frente, que era o que é mais fácil para mim. Eu corria das dificuldades que eu tinha, por exemplo, a anatomia, e sofria demais para fazer uma referência sozinha. Eu torcia para aquele canal que eu seguia fizesse a mesma referência que eu queria aprender desenho. Só que eu não sabia que isso era falta do conhecimento sobre os fundamentos do desenho. Essa Makima aí na motosserra era pra ser uma zoeira, mas vai acabar que não vai dar tempo de eu falar nada sobre isso, sobre o desenho, pois vai ter muito conteúdo, vai ser um vídeo só de dicas, então bora começar logo. E afinal de contas, o que são os fundamentos do desenho? Vou estar explicando pra vocês cada grupo, vou estar passando algumas ideias de exercícios pra vocês estarem fazendo também pra melhorar, porque não basta você só ver o vídeo, você tem que colocar em prática. Começando aqui pela linha, que seria o seu braço. Sabe aquela pessoa que faz o esboço de pelinho, ou se perde, ou não tem controle sobre a mão, tem o traço travado, então provavelmente é aqui que você tá pecando, nesse fundamento aqui do desenho. E um bom jeito de treinar isso é você pegar uma folha em branco e fazer vários riscos, tipo uma rachura, e mantendo a mesma distância entre uma linha e outra, fazendo em sequência as mesmas distâncias, que isso também vai te ajudar futuramente ali em proporção, essas coisas, na hora de você medir. Eu gosto de fazer isso antes de desenhar, e principalmente antes de fazer line art. Se você tá começando, você pode usar esse exercício aqui como um aquecimento para você desenhar. Lembrando, você tem que fazer isso aqui sem régua. No começo vai ser difícil você fazer uma linha reta. Você vai aprender a fazer o quê? Formas geométricas básicas, como o círculo, quadrado e o triângulo, sem nenhum tipo de régua. No começo vai ser difícil, mas para você fazer isso, você precisa ter consciência corporal, que você vai desenvolver com o tempo. Você tem que usar o braço todo para você desenhar. Você tem que saber em que momento você vai usar só o dedo, só o punho, só o antebraço, o braço inteiro. Então isso vai ser você treinando, e esse é um exercício muito bom de fazer. Às vezes você pode achar chato ficar enchendo folhas, e não é uma folha, eu já fiz com certeza mais de 50 folhas assim, frente e verso, e faço isso no digital também. O fundamento do desenho, ele serve para qualquer estilo que você queira fazer, e em qualquer lugar, tipo, tanto no tradicional quanto no digital, os fundamentos são os mesmos. Por isso ele é a base do desenho, porque senão você vai sofrer muito lá na frente, isso aqui vai fazer falta. Se você erra muito na line art, tem medo ali, não consegue fazer um esboço solto, provavelmente é aqui que você está errando. Então é importante você treinar e buscar técnicas para fazer isso. O segundo fundamento é as formas geométricas, que você consegue simplificar as coisas com ela, que é extremamente importante na hora de você desenhar, você começar simplificando ao invés de ir direto para os detalhes. As formas geométricas básicas, como eu disse, círculo, quadrado, triângulo, e aí vai ter as variações dela, como retângulo, um formato mais oval. Então é importante você dominar as formas geométricas. É que nem aquele meme que quando você vai ver um tutorial de desenho, ele passa um círculo e você não sabe fazer o círculo. Então, se você não consegue fazer nenhum círculo à mão livre, como você vai fazer tipo uma anatomia, uma pose de luta muito top, se você não consegue fazer nem o básico? Então por isso é importante treinar. E o que você começa fazendo? Você começa fazendo objetos simples, faz desenho de observação com objetos reais, que você vai ver profundidade dependendo do jeito que você olha. Então é importante você fazer isso. Você pode pegar uma lâmpada sua, colocar perto de outros objetos e tentar desenhar. Vou colocar uma imagem de exemplo que você pode fazer. E isso, algumas pessoas podem achar chato desenhar. Fazer desenho de observação pode parecer chato, mas é necessário no começo ali fazer objetos que é mais fácil simplificar. Uma luminária, por exemplo, um pote, do que um corpo humano, que é algo complexo. Por isso você começa pelo básico e não vai começando pelo mais difícil, pois você vai se frustrar. Por isso você tem que estar disposto a aprender desenho mesmo, se dedicar, porque você vai acabar às vezes tendo que desenhar algo que você não queria, vai ter que fazer alguns treinos que são chatos. Tem dia que você não vai estar afim, mas é extremamente necessário se você quer realmente conseguir desenhar qualquer coisa sem ter muita dificuldade. O terceiro fundamento é a luz e sombra, que é o que vai dar volume pro seu desenho, e isso é extremamente importante para pessoal que quer fazer realismo, semi-realismo. Você que quer fazer fanart, não tem ali uma base de luz e sombra. É importante você saber o que é uma sombra projetada, o que é uma luz indireta, o que é uma sombra de oclusão, para você conseguir criar um fundo que faça sentido com o personagem, por
exemplo. O quarto tópico é a teoria das cores. Cor quente, cor fria, cores complementares, enfim, vou colocar uma imagem aí pra vocês. É importante você dominar isso pra saber combinar as cores, misturar elas, e isso é essencial. Perspectiva, que é algo bem complicado, pelo menos pra mim. Vou colocar um exemplo aí de perspectiva de um artista. Vai ser o que vai causar ali a profundidade, é você entender que os objetos que estão mais distantes vão ficar menos focados, vão ficar menores, que ajuda muito em cenário. Dá pra fazer no personagem essa ideia de perspectiva. Ele vai dar tridimensionalidade ao seu desenho. O sexto fundamento é a composição, que seria a organização dos elementos na cena, pra você não deixar uma cena muito poluída ou algo que não faça muito sentido. É você organizar de maneira geral os elementos do desenho, as linhas, pontos, objetos e cores, e os espaços vazios de maneira que eles fiquem equilibrados. O próximo tópico é a anatomia, que é entender o músculo, a articulação. Dentro da anatomia, para você representar ali movimento, já que você não vai fazer só bonecos parados, é interessante você entender desenho gestual, que é quando a gente tenta reproduzir o movimento da figura e não só as formas. Isso vai fazer que seu desenho tenha mais fluidez. E dentro da anatomia, você pode subdividir isso em estudar olhos, estudar o nariz, estudar a boca, a expressão do rosto, e em ângulos diferentes, em posições diferentes, sempre entendendo como simplificar isso, como fazer cabelo, como fazer o corpo. O corpo você pode dividir ele em braço, tronco, perna, pé, mão, e entender ali a diferença entre o corpo masculino e o corpo feminino, já que tem algumas diferenças na hora da construção, porque você tem que aprender os fundamentos do desenho, pois como o próprio nome já diz, é o fundamento, é a base. Quando você não tem base em algo, futuramente você vai sofrer por isso, você vai se deparar com uma referência ali muito difícil, você não vai saber simplificar, você não vai entender muito bem das cores, não vai saber representar emoções através dos seus desenhos. Inclusive, se vocês quiserem um vídeo aqui falando sobre como superar as dificuldades no desenho, como treinar desenho corretamente, que é algo muito importante, que não adianta você treinar os fundamentos do desenho da forma errada. Então deixe nos comentários aí se vocês querem um vídeo com esse tema. O que acontece se você não dominar os fundamentos? Se você viu esse vídeo aqui, falou, não quero fazer isso aqui não, eu vou lá fazer meus desenhos mesmos, do meu jeito. Você pode até se dar bem não sabendo algum deles. Por exemplo, você não entende direito de anatomia, você não consegue entender como o corpo humano funciona e você sempre faz desenhos do mesmo jeito, que nem eu dei o exemplo no começo, só faz desenho de rosto, só faz desenho de um mesmo tipo, os desenhos são muito parecidos. Quando quer fazer uma fanart, quer fazer alguma modificação, não consegue, pois não tem muita ideia do que fazer. Como você aprende os fundamentos do desenho? Eu aprendi através de métodos online, inclusive eu vou estar deixando na descrição métodos que eu recomendo, que funcionam, tem excelentes professores, e também através de livro. O único problema do livro é que talvez seja mais maçante ler, e também porque a maioria dos livros bons são em inglês, mas é uma fonte de conhecimento muito boa, super compensa. Se você precisar de ajuda, você pode ir lá no meu Instagram, o link tá na descrição, manda um direct lá falando quanto tempo eu vou levar pra dominar esses fundamentos. Isso vai variar de pessoa pra pessoa, vai depender do material que você tá usando. Se você tá aprendendo sozinho, você vai demorar mais, você vai ter que ficar buscando em vários lugares, não vai ter ninguém pra te orientar, então você vai demorar mais. Eu não posso vir aqui falar que você vai levar 5 anos, 4 anos. Se você gostou desse vídeo e quer continuar aprendendo mais sobre desenho, eu recomendo você assistir esse vídeo que vai estar aparecendo agora lá na tela. E até o próximo vídeo.